Bom dia, meus queridos assinantes aí do site geografiaonline.com.br. E hoje nós vamos iniciar mais uma nova sessão aqui do site de geografia, que também é fruto de uma série de questionamentos, uma série de e-mails que os meus assinantes me mandam a respeito do desafio de levar essas novas abordagens trabalhadas aqui no site com base nas ideias do professor Milton Santos para a sala de aula, atendendo aí as grades curriculares propostas pelas escolas e seguidas também por grande parte dos livros didáticos. Então, obviamente, nós vamos começar pelo conteúdo do 6º ano do Ensino Fundamental 2, ou a chamada 5ª série. Então, os alunos desse ano, eles têm muito pouco conhecimento teórico a respeito da geografia, apesar deles poderem terem visto muitas paisagens. Então nós temos que contar que eles já viram, até podem ter visto muita coisa, mas tem muita pouca teoria que ateste que aquilo é geografia. E por outro lado, nós também temos um preconceito por parte desses alunos que talvez já tiveram contato com a ideia do que é geografia por meio dos pais ou dos irmãos, entendendo que a geografia é uma ciência maçante, é uma ciência de decoreba, de você precisa gravar o nome dos lugares, dos estados, dos municípios, o que não é uma total inverdade em se tratando da realidade, né? Por quê? Porque no Brasil, e eu acho que em todo o mundo, né, nós temos essas duas vertentes que elas correm em paralelo. A primeira vertente, que a que já está estabelecida, que é a vertente da geografia que trata a matéria como uma ciência de síntese, ou seja, uma ciência de resumo, uma ciência descritiva, enumerativa, decoreba, isso mesmo. A palavra é pejorativa, mas é a que os alunos entendem. Geografia é decoreba. Só precisa decorar o nome dos lugares. O que não é verdade. Mesmo em que os professores abordem a geografia dessa maneira, a geografia é uma ciência crítica. E o vestibular prova que ela é realmente uma matéria crítica, de pensamento crítico. Então tem essa vertente, é descritiva, ela é maçante, ela é decoreba, o que leva os alunos a não terem muita empolgação com a geografia, apesar de terem empolgação com o que a geografia oferece. Mas eles sabem que essa teoria é meio maçante. Por outro lado, essa nova vertente, que não foi inaugurada por Milton Santos, mas recebeu um grande suporte intelectual, teórico do professor Milton Santos, que é a que entende a geografia como um conjunto de relações. Então a geografia é vista como a compreensão das relações que existem entre os elementos que estão dispostos ali naquela paisagem, naquele espaço geográfico. E quanto mais você consegue entender as relações, mais você responde os porquês e entende a lógica que está por trás do crescimento das sociedades, do desenvolvimento desigual entre as nações, da procura das pessoas por determinados lugares em detrimento de outros lugares. Então o aluno começa a compreender isso, esse nexo causal que existem entre os fatores, e passa a entender e também teorizar em cima disso, o que torna a disciplina uma disciplina interessante. E aí que nós vemos os dois grandes conceitos da geografia emergirem aí da cabeça do aluno. Que o primeiro é o conceito de paisagem. Então paisagem, esse aluno já viu. Ele já foi viajar com a família, ele já foi visitar a avó dele, já foi na casa dos tios dele, já saiu da porta da casa dele e foi brincar na rua, num campo próximo de casa. Tudo isso é paisagem. Nem que ele não tenha saído de casa e tenha visto a realidade circundante dele por meio da janela, então ele tem noção do que é paisagem.
Então a paisagem não é algo difícil de introduzir o aluno do 6º ano. É muito comum que os professores peçam desenhos, peçam redações, peçam para os alunos descrever os lugares onde eles já visitaram. Então é um ótimo início de trabalho que os alunos entendam o que é paisagem. E o que é paisagem? É tudo que a vista alcança. Tudo que você pode perceber no seu entorno é paisagem. Então isso é muito fácil do aluno entender. Agora, quando nós passamos para o espaço geográfico, aí nós já temos uma introdução de um nexo causal, uma certa complexidade no conteúdo. Então paisagem é fácil, paisagem do sul, paisagem do nordeste, paisagem da Amazônia, é muito bem categorizado porque a natureza faz isso para nós. Nas grandes cidades também não fica difícil de entender os lugares pelos seus grandes ícones, né? Então a Avenida Paulista está em São Paulo, né? Agora deixa eu pegar um outro... Brasília, né, com todos os seus monumentos e tudo. Agora o espaço geográfico já não é assim, né? Então o espaço geográfico é construído a partir de relações. Tem lugar que vai ter muita indústria, outro vai ter pouca indústria, um vai ter muito parque, outras cidades vão ter poucos parques. Então Porto Alegre tem uma característica, a Avenida Paulista tem outra característica, Londres, Seattle. Então o aluno começa a dar uma perdida ali. Mas você começa com a paisagem. Paisagem ele já viu. Ele pode atestar para você que ele já viu. E aí nós partimos para o relacionamento, para as relações que existem entre as coisas. Então é onde o aluno vai começar a relacionar essas informações e entender o sentido do movimento, do crescimento do espaço geográfico. Por que alguns lugares crescem e outros não crescem? Por que em alguns lugares a violência é grande e em outras não é grande? Porque em alguns lugares todo aquele verde acabou por se extinguir, foi cortado, e em outros ele é preservado. Porque em alguns lugares as ruas são largas e em outros lugares as ruas são estreitas. Porque que em alguns lugares as casas são pequenas e amontoadas, em outras elas são muito grandes e muito bem espaçadas. Isso nós passamos a entender como observação. Você leva o aluno a observar e ele mesmo levantar os questionamentos, certo? Mas isso fica para a próxima aula. Muito obrigado por assistir a aula e até a próxima.